Nosso assunto de hoje é acumulação. Como que nós temos que perceber esta acumulação na nossa vida e o que o Feng Shui diz sobre ela. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Quando eu vim morar aqui nessa casa, que ela não estava terminada, a casa estava tinha algumas partes ainda que tinha que concluir. Então eu mandei fazer os móveis todos planejados. E aqui no meu quarto eu fiz todo esse guarda-roupa aqui, esses armários aqui, todos planejados, muito bem separadinhos e tudo mais. E são 8 portas um pouquinho maiores e mais 8 portas menores, não. Então são 16 portas de armário, mais todo esse nicho que eu tenho aqui do lado. Então é um armário grande, não é pequenininho, e para uma pessoa só. E ao longo dos anos eu tinha isso aqui abarrotado de roupa, tanto roupa pessoal como roupa de cama, roupa de banho, e tudo isso só para uma pessoa. Então isso aqui, eu já estava há alguns anos atrás, estava pensando assim que eu tinha que fazer uns armários extras, né, do lado aqui para guardar, porque estava muito cheio esses armários. Então aquilo que tá assim, que você vai espremendo a roupa para caber mais. Olha a minha ideia. Encher, acumular. E eu sempre achava que não tinha o suficiente. Eu vou mostrar o tamanho desse armário aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Gente, olha o tamanho do armário. Tu vê que agora ele é muito grande para uma pessoa só. Bom, dependendo, né? Pode ser que tenha as pessoas que digam, não, Poli, isso daí não é tão grande, não. Mas olha aqui, isso aqui era cheio. Armários aqui, eles eram mais cheio. Essas caixinhas aqui eu comprei quando eu me mudei, então tive uma época que eu não tinha roupeiro, eu comprei essas caixinhas, então tá. Mas olha aqui, ó, de roupa. Olha aqui, isso aqui era lotado. Tá vazio. Tenho só uma colcha ali e um cobertor. Tá? Eu fui morar numa região quente que tinha eu tinha pouca necessidade de roupa de frio, não? Essas partes aqui de cima eram lotadas. Tá vazia. Eu tenho algumas roupas aqui e de cabide aqui. Gente, isso aqui era abarrotado. Aqui em cima, vazio. Aqui nessa caixa eu tenho apenas algumas. Nessa outra parte aqui também era cheio, que eu não tinha mais espaço para nada. Deixei ali apenas algumas malas. Aqui eu guardava as minhas bolsas. Era lotado. Aqui, essas partes aqui são para os sapatos. Gente, eu não tinha mais espaço, eu colocava sapato em cima de sapato. O mesmo acontecia que essas prateleiras a gente puxa, não? A gente puxa aqui e era aquilo que era muito cheio de sapato, Então, eu só tenho essas 3 aqui agora com sapatos e ali embaixo alguns tênis que eu tenho. Esses nichos aqui do lado também eram cheios, gente, cheio de coisa. E eu reduzi muito, mas muito. Quero falar para vocês e mostrar para vocês como que eu reduzi mais da metade das minhas coisas pessoais, Eu não estou falando em coisas da casa, isso, aquilo. Das minhas coisas pessoais, aquilo que era meu. Há uns anos atrás eu resolvi trabalhar em outro município
e aluguei a minha casa, que fiquei 3 anos fora. Gente, então eu peguei, como eu tinha móveis planejados, eu não iria desmanchar os móveis para levar para outro lugar, então eu aluguei a casa com os móveis. E eu cheguei nesse apartamento, não tinha móveis. Na época eu pensei assim, vou fazer aqueles armários abertos, né? Então comprei 2 araras, instalei umas prateleiras, tudo aberto. Gente, uma loucura coisa aberta, né? Mas era pequenininho, nem se comparava ao que eu tinha aqui, tudo organizado, tudo direitinho, com gaveta, isso, aquilo. Eu não tinha gaveta, eu não tinha calceiro, eu não tinha prateleiras para sapato, eu não tinha nada. Eu tinha o quê? Tudo que eu tinha aqui dentro de caixas, para colocar aqui em araras, colocar coisas embaixo da cama em caixas, e instalei algumas prateleiras que aquilo era cheio e a questão do pó lá era incrível. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar aquilo que eu usava e aquilo que eu não usava. E como eu fui para um lugar mais quente que aqui, a primeira coisa que eu me desfiz foi das roupas de inverno, porque lá o máximo que nós usávamos era um casaquinho um pouquinho mais grosso, não? Que nem diz meu filho, mãe, nós só dormíamos de lençol e no inverno um cobertorzinho fino. Não? Então, ali já só essa mudança de clima, não? Fez com que eu reduzisse bastante as minhas roupas. Mas não foi só essa questão de reduzir as roupas. Eu comecei a perceber que nós somos acumuladores. Nós somos levados a acumular. Então, quer dizer, algumas coisas que você usa, de repente você olha assim, não, eu não quero mais, vou comprar novo. Então, você vai acumulando, acumulando, acumulando roupa e mais roupa. E na realidade, como dizem, de 100% das tuas roupas, você só utiliza 20%, 80% fica ali parada, quer dizer, e ainda desses 20%, quantas dessas roupas você vai usar realmente? Então eu comecei a me perguntar sobre a questão de ter tanta coisa, de ter tantos objetos, e eu reduzi, e foi reduzindo, 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 e tendo uma vida um pouquinho mais leve. Porque aqui, quando eu tinha esses armários tão cheios, e agora eu nem sei o que fazer com esse roupeiro aqui, eu quero reformar esse quarto e colocar um roupeiro pequenininho, porque eu não vou preencher de coisas ele tá, mais da metade dele tá vazio. Então o que eu preciso? Eu preciso de um armário pequenininho, eu não preciso de tudo isso daqui. Olha aí que os espaços vazios aqui. De repente, se eu tivesse um roupeiro aqui de 5 portas, no máximo 6 portas, já iria estar ótimo para mim. Quer dizer, a metade dele aqui estaria ótima para mim. Nós vamos acumulando, achando que a nossa felicidade é em ter, 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 ter. Só que esse ter, quando você traz para casa, ele pesa. E aqui que entra o Feng Shui, tá? Porque você começa a perceber que você tem que movimentar as energias e você tem o excesso de coisa e pouco tempo para utilizar. Você não vai deixar essas coisas paradas porque se sabe que coisas paradas cria a energia Cha, ou a que nós chamamos de energia estagnada. Então você tem que movimentar, você tem que usar. E quando você percebe que você tem aquelas coisas ali para preencher um vazio teu próprio, né? Um vazio existencial. Olha o vazio existencial que existe ali. Você compra coisas para preencher aquilo que você precisa. E na realidade aquilo que você precisa é o quê? De amor próprio. E o amor próprio não vem através de objetos, como dizer assim, saia e vai comprar um sapato para você ser feliz. Isso é ilusão. Gente, eu tinha tanto sapato, eu tinha sapato que eu nunca tinha usado. Quando eu fiz essa minha mudança, o meu filho dizia que nós vivíamos no mundo das caixas, porque nós enchemos o apartamento lá de caixas de coisas. Era muita coisa e eu saí de uma casa de
150 metros e fui para um apartamentozinho de 60 metros quadrados. Gente, olha, sabe? E eu não percebi quanta coisa eu tinha. Ali que eu comecei a observar que eu era uma acumuladora, estava só acumulando, porque aquilo não me servia na minha vida e que eu não precisava daquelas coisas para ser feliz. Então, às vezes a gente acha que comprar preenche, mas é ao contrário, é você ter amor próprio, cuidar daquilo que você tem, cuidar do teu espaço, assim como o Feng Shui ensina, né? O cuidado com a tua casa, o cuidado com o espaço, vai preencher muito mais. Eu não preciso de ter 100, 200 pares de sapato para ser feliz. Eu posso ter um sapato apenas e ser muito feliz. Vou fazer um convite para vocês, se vocês são dona de casas, assim como eu. Se inscreva nesse canal. Esse canal é aqui para nós trocarmos ideias. E me conta, você também acumulava ou acumula? É uma pergunta, né, gente? Eu já fui acumuladora de coisas. Eu comprava, não usava. De repente tive que fazer doações daquilo que eu nunca usei. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.